Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a doce paz de Jesus, nosso divino mestre, nos envolva hoje e por toda a eternidade. É com muita alegria e gratidão que nos encontramos reunidos mais uma vez nesse templo de amor e caridade. A nossa palestra de hoje vai ser sobre o capítulo 4 e 5 do livro Nosso Lar, dando continuidade à série de palestras desse ano. Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. André Luiz foi médico em sua última encarnação. Ficou conhecido no meio espírita após a edição do livro Nosso Lar. Vê-se no umbral após o seu desencarne, região de sofrimento psíquico, por encontrar-se em uma condição desfavorável espiritualmente e é constantemente acusado de suicida, por vozes que o cercavam na região umbralina. Foi resgatado pelo mentor espiritual Clarencio, auxiliado pelo irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. É de se lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Ele está se referindo ao suicídio inconsciente, caracterizado nas pessoas que levam um estilo de vida que ocasione a redução das forças físicas e vitais, ocasionando a perda da durabilidade necessária do corpo físico para cumprirem com êxito a encarnação. Foi o caso de André Luiz. Também são exemplos de suicídio inconsciente, ingerir bebidas alcoólicas demasiadamente, fumar, o uso de drogas, excessos alimentares, descontroles emocionais de qualquer tipo. O importante nesse ponto é que o indivíduo não tem consciência de que está se matando e poderá protestar quando for acusado disso. Foi o que aconteceu com André Luiz, ao ser acusado de suicida. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Ele não tinha uma intenção consciente de morrer. Objetivamente, ele queria viver, mas a sua realidade psíquica e física diziam o contrário. André está passando por um julgamento, porém sem se sentir acusado, atacado ou humilhado, senão apenas convidado a entrar em contato com a própria consciência, dentro de um contexto amoroso. Nesse contexto, a consciência de André é desnudada naturalmente por espíritos bondosos, que não estão ali para humilhá-lo, e sim para ajudá-lo a reencontrar-se consigo mesmo. A bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro penetrava-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação, doía-me a vergonha e chorei. Quem fez o julgamento foi o próprio André, auxiliado por Clarencio, que serviu mais como um terapeuta do que como julgador. Ele foi o veículo para detonar um processo de autoconsciência. A capacidade de tocar a consciência somente é possível através da presença da humildade e do amor. O suicídio é, portanto, a fuga de si mesmo, mesmo indireta ou inconscientemente. O indivíduo foge aos poucos de si mesmo e autodestrói-se. A existência física é a oportunidade inalienável de crescimento e que deve ser aproveitada até o final. Ocorre que somos seres imortais. Já vivíamos antes do berço e continuaremos a viver depois do túmulo, onde colheremos as consequências do que fizemos na nossa vida, do nosso corpo. É justamente a falta desse conhecimento que nos faz acreditar que suicida é somente aquele
que é levado por um ato de completo desatino, atenta contra a própria vida e consegue o seu intento. Esse tipo de suicida é aquele em que vamos aniquilando o nosso corpo físico pela maneira como vivemos, ou seja, pelos excessos de todos os tipos que cometemos em nosso dia a dia. Além da alimentação, que já falamos, das drogas, também tem as imprudências, aqueles sentimentos negativos, irritação, mágoas, ódio, revoltas, invejas. Nas perguntas 943 a 957 do Livro dos Espíritos, em consulta aos espíritos sobre suicídio, nos dá uma primeira visão sobre a importância desse assunto. Em nosso lar, André Luiz nos relata sua própria história, como tendo sido um suicídio inconsciente, revelação essa que, na época, o deixou perplexo, até porque, segundo a sua ótica, ele nunca havia tentado contra a sua vida. No plano espiritual, a situação daqueles que desencarnam por terem maltratado o corpo físico enfrentam dificuldades de adaptação. Partem antes do tempo, guardam ainda forte impregnação envolvendo os vícios e as situações da terra. Assim como o suicida inconsciente terá sequelas existenciais que funcionarão não apenas como resultado de seus excessos, mas também como veículos de contenção, destinados a sofrear e eliminar as tendências e os vícios desenvolvidos. Toda existência, por mais difícil que seja, é uma bênção concedida por Deus, a benefício de nossos reajustes, aprendizados e evolução a que somos destinados. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sedes Perfeitos, nos diz: amai então a vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Não castigueis o corpo pelas faltas que vosso livre-arbítrio o fez cometer, e do qual ele é tão responsável quanto o cavalo mal conduzido é pelos acidentes que vem a causar. O que vivenciamos no plano espiritual são os defeitos dos nossos atos praticados enquanto encarnados. Os termos causa e efeito e ação-reação são usados com muita frequência nos estudos da doutrina espírita. Causa e efeito representa a lei. Ação e reação representam o nosso comportamento perante a lei. Uma coisa está ligada diretamente à outra. Essa lei é inerente especificamente ao ser humano. Ela implica para nós, seres que possuem o livre-arbítrio. Portanto, é aquela pessoa que escolhe, toma a decisão e, consequentemente, assume aquilo que faz. É sobre ela que a lei de causa e efeito atua. No livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo As Penas Futuras, nos dizem: o Espiritismo não vem, portanto, mediante a sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Suas leis, no que toca o futuro da alma, são deduzidos de observações positivas sobre os fatos e podem ser resumidas da maneira seguinte: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências das imperfeições corpóreas. O sofrimento sendo inerente à imperfeição, como a felicidade é inerente à perfeição. A alma leva em si mesma o seu próprio castigo, onde quer que se encontre. O inferno está assim por toda parte, onde quer que existam almas sofredoras. Como o céu está por toda parte, onde quer que as almas sejam felizes. De novo, cada um é responsável apenas pelas suas faltas pessoais. A punição mais imediata, sobretudo,
aos que se apegaram à vida material, negligenciando o progresso espiritual, consiste na lentidão da separação da alma e do corpo, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na duração da perturbação, que pode durar meses, anos. Para aqueles, ao contrário, cuja consciência é pura, que durante a vida espiritual se desprenderam das coisas materiais, a separação é rápida, sem abalos, o despertar pacífico e a perturbação quase inexistente. O meio de evitar ou atenuar as consequências de seus defeitos na vida futura é desfazer-se deles o máximo possível na vida presente, é reparar o mal. A situação do espírito, desde a sua entrada na vida espiritual, é aquela que ele preparou pela vida corporal. Mais tarde, outra encarnação lhe é dada para expiação e a reparação de novas provas. A misericórdia de Deus é infinita. Todos somos responsáveis por cada um dos eventos que ocorrem em nossas vidas, sejam eles bons ou não. Não existem vítimas. O que aparentemente não tem explicação é porque nos falta alcance para a compreensão da real origem de cada acontecimento. Se buscarmos em nós mesmos, em nossas próprias atitudes, quase sempre encontraremos a causa de todas as nossas mazelas. Porém, caso não as encontrarmos à primeira vista, isso não significa que ela não exista, pois não existe efeito sem causa. Pela lei da causa e efeito, o homem pode compreender a causa dos seus sofrimentos e de todo o mal que aflige a humanidade, e pode, acima de tudo, conhecer e amar um Deus justo e racional, que dará a cada um segundo as suas obras. Ao atuarmos de acordo com a lei do Criador, entramos em seu campo vibratório e passamos a desfrutar de nossa herança, que é a vida em toda plenitude. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Que Jesus envolva cada irmão com muito amor e com muita paz. E fica aqui o nosso convite aos irmãos para que leiam as obras de André Luiz, e o primeiro livro é O Nosso Lar, que foi editado em 1944. Boa tarde.